E o problema não é criticar, o problema é desqualificar os profissionais. O problema é o sujeito que quer chamar o técnico campeão, quase da porra toda, né, de estagiário. Esse é o problema. É o cara que no ano passado xingava o técnico por uma antipatia qualquer, ou porque quer um medalhão, um técnico de mais nome, coisa parecida, né, ou só quer ter razão por algum motivo, né? E aí ele teve que engolir, porque o técnico ganhou os títulos mais importantes, e agora ele tenta desqualificar o cara. E tenta desqualificar jogadores como o Pedro, porque ele quer um novo centroavante, precisa ter um novo centroavante, seja ele qual for, o Pedro não serve mais. Tá? E aí o cara que começa a defender que o Paquetá não pode jogar pelo lado. O Paquetá jogou pelo lado na Inglaterra, jogou pelo lado na França, porra. O Paquetá pode jogar pelo lado, sim. A melhor fase dele, inclusive, no West Ham foi jogando pelo lado. Meu Deus. Aí quando ele joga no meio campo, não jogou de volante com o Sampaio Corrêa, jogou mais à frente. Então as pessoas enxergam coisas, na minha interpretação, totalmente equivocadas, desenvolvem teses e aí usam isso só para bater, bater, bater. A crítica, eu faço coro com a crítica, óbvio, o jogo foi ruim. Agora, eu acho que num jogo como desse de terça-feira, você tem que ter um pouco de pragmatismo. Os adversários do Flamengo se alimentam dessa narrativa. Quando joga mal e vence, né, não é competitivo, então o Flamengo também pode ter esse tipo de interpretação, de visão. Com a cobrança inerente a um elenco caro como o Flamengo, com a cobrança inerente a um clube que tradicionalmente joga futebol bem jogado quando tem bons jogadores. Isso é uma característica do clube de regata do Flamengo. O Flamengo não é um clube para jogar reativo, não é um clube para ter time que joga fechados, a não ser situações muito peculiares ou em momentos da sua história que ele tem um time muito fraco, o que obviamente não é o caso. Tá, mas existem momentos e momentos. E quando você vem mal, faz um jogo fora, joga mal pra caramba, né? E você consegue vencer com duas finalizações e os 2 gols e um chute de fora da área, porra. Opa, chutaram de fora da área. Até que enfim, então tem um lado positivo também. Atuação péssima, resultado muito bom. Então, se quando o Palmeiras vence, o Palmeiras já sempre compete, o Abel Ferreira, tal, quer força mental, o escambau. O Corinthians, vitória com a cara do Corinthians. O Flamengo, tá tudo uma merda. Não, não, não. Tem que jogar mais, tá muito ruim. Tudo isso eu concordo, óbvio. Não sou cego, tô vendo, pô. Mas existe um aspecto positivo. Venceu. Calma. Tá em 10º, tá 3 pontos atrás do Palmeiras. São 3 pontos, gente. São 3 rodadas só até agora. Calma, né? Calma, gente. Tem muita coisa, pelo amor de Deus. Então, é óbvio que a cobrança tem que existir, o Felipe tem que responder por isso. Ele agora é ainda mais bem pago do que era antes, muito mais bem pago. Ele sabe disso. Então, questionamento, cobrança, crítica, tudo isso é perfeito. Agora, a desqualificação, a tentativa de um profissional como ele, que é um cara vencedor, e ele é bom. Ele é um técnico jovem e é bom. Tem lá suas idiosincrasias, suas teimosias, como todo treinador tem. Mas ele é bom. E tem gente que fica nessa loucura. Esse que é o problema. Acho que esse que é o ponto. E o tratamento diferenciado que parte da mídia dá. É sempre assim. Eu falei isso mais cedo agora no se o Palmeiras ganha jogando exatamente como jogou o Flamengo, nós como compete, hein? Como compete. E é verdade. É verdade. Muitas vezes ganha jogando mal. Então o Flamengo também tem, entre aspas, direito de eventualmente vencer jogando mal. Mas tem que jogar melhor. Claro que tem que jogar melhor, tem que ser cobrado, tem que ser questionado. Tudo isso aí vale. Não tem assim, é tudo por um lado, é tudo por outro. Não. Tem várias questões no meio aí para quem tem capacidade de fazer alguma reflexão mínima. Você não precisa ficar descendo a porrada no técnico, desqualificando. Você pode criticar sem desqualificar o profissional, porque ele é bom. Simplesmente porque ele é bom. Não é porque você que está aí do lado, eventualmente está Flamengo e acha que o cara é o estagiário, que todo mundo vai achar. Eu acho ele bom, muito bom. Eu acho que os fatos mostram isso. E vai ser melhor ainda se tiver humildade para continuar aprendendo, para rever conceitos, para se aprimorar. São características de pessoas inteligentes, né? Conseguir perceber e tentar melhorar na vida, na carreira e tudo mais. E ele pode fazer isso. Eu acho que ele vai conseguir. E pode ser um técnico ainda melhor. E eu duvido que o Flamengo tenha a capacidade de encontrar alguém mais capacitado do que ele, assim, no estalar de dedos, para assumir o time, como desejam alguns que ficam só querendo ter razão. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí tem uma ala da torcida que reclama que a mídia esportiva trata o Flamengo de uma forma diferente, com rigor maior do que outros. A torcida do Flamengo, em parte, faz a mesma coisa, ou pior. Porque isso existe, gente. O único clube que é cobrado para ter futebol de qualidade é o Flamengo. Pode ver, os outros não são cobrados. O importante é ganhar, é resultado.
Jogar bem ou não é consequência. É consequência. Me perguntaram hoje cedo se eu acho que o Palmeiras vai jogar de outra forma com a chegada de Arias. Acho que não, vai ser a mesma coisa. Como é que foi o gol do Vitor Roque ontem? Uma daquelas jogadas da Libertadores. Gustavo Gomes, ligação direta. Se vira, Vitor Roque. Ontem ele conseguiu, porque ele é bom para chuchu. Ontem ele conseguiu, mas toda hora não vai conseguir. 3 caras na marcação, arrastou os 3, mandou a bola dentro do gol. Mas não dá para o rapaz conseguir resolver tudo sozinho toda hora. Ah, mas vai chegar o Arias, será que vai mudar? Eu acho que em alguns momentos pode ser que mude, mas a essência do jogo não vai mudar. O Abel, toda a chance que tem, né, Mauro? O Abel, toda a chance que tem, praticamente diz que não foi ele que pediu o Arias. Tô lembrando até o Abel Braga com a Arrascaeta lá em 2019. Pois é. Foi a contratação da presidente. Como é que vai ser, ele quase fala, eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou que vai ser difícil entrar no time também. Não, como é que vai ser? Você tem o Arias, você tem o Andréas Pereira, você tem o Vitor Roque, você tem o Flávio. O Alan, que é bom demais. Você não vai... Sabe, jogadores que sabem conduzir a bola, arrastar o time para o ataque, né? Usando a expressão que eu usei outro dia, que é do futebol americano, né? O Palmeiras pode ter muito mais jogo terrestre e menos jogo aéreo. Mas vai ter jogo terrestre? Não sei. Acho que não. Aí ontem funcionou, mas quantas tentativas foram feitas para o Vitor Roque conseguir fazer esse gol, né? E quantas vezes o Palmeiras pode trabalhar a bola com os bons jogadores que tem e colocar um ótimo atacante que contratou para mandar a bola para dentro do barbante? Então, mas isso é questionado? Não é. Muito pouco. Porque o Palmeiras, embora tenha na sua história, na sua longa história, a tradição de academia, como o Racing tem também esse apelido academia, por quê? Por conta de grandes times do passado. O Palmeiras teve 2 academias, né? E aí, de repente, o Palmeiras passou a ser o time do jogo desde o tempo do Felipão. Do jogo bruto, do jogo rústico. Dá até para dizer que teve 3, né, Mauro? Isso. Do Luxemburgo também, era quase uma... Exato. O Luxemburgo era uma academia também. É uma tradição do clube. E essa tradição foi esquecida. Virou o jogo físico, o jogo bruto, o jogo de ligação direta, o jogo da bola longa não como recurso, mas como essência do jogo dessa equipe. O Flamengo não joga assim. O Flamengo não vai jogar assim como, digamos, como não vai ser a referência. Agora, que bola do Léo Ortiz, né? Outro ponto positivo. Cara, o jogo estava no último lance. Era só ficar com a bola, tocar para o lado, gastar o tempo e ficar no 1-0. Pô, vamos para o vestiário com 1-0. Tomamos pressão já aqui, né? Porra, tá legal. Aí o Ortiz, que vinha sendo muito criticado porque vinha mal, ele põe a bola na cara do gol. O Cebolinha domina e faz o gol também com maestria, excelente domínio e finalização. Mas, cara, isso as pessoas não conseguem perceber esse aspecto positivo do jogo no meio de tanta coisa ruim. Era só ele tocar para o lado, ficar ali tocando um para o outro, acabou o primeiro tempo. Então, tá ganhando de 1-0. Não, ali foi o gol da vitória. Último lance, gente. Um passe magistral. Um passe que Didi, Gerson, os grandes lançadores da história do futebol brasileiro assinariam. Coisa bonita, cara. Para ver. Tem uma imagem do ângulo invertido que o UOL mostrou de manhã, inclusive, né? A câmera está do outro lado. Pô, espetacular. Que pegou o plano aberto, a bola... na medida, faz, filho. Dominou, cortou 2-0. Foi o gol da vitória. Então, assim, algumas coisas boas aconteceram. Então temos que falar de todas as boas e as ruins. A boa foi, o time foi preciso nas finalizações e venceu um jogo atuando mal. Isso vai acontecer. Contra o Internacional, o que faltou? Uma jogada que desse uma vitória mesmo sem merecer. Era jogo para tentar ganhar na marra. O Inter está muito mal. Jogou bem contra o Flamengo, mas ontem a gente viu como o Inter é um time frágil. O Flamengo não conseguiu vencer. Era jogo para ganhar na marra. Faltou o quê? Faltou-se algo mais. Vamos ganhar na marra, jogando mal, merecendo até perder, mas vai ganhar um jogo na marra. Campeonatos de pontos corridos são assim. Você vai ganhar alguns jogos na marra. Eu sempre gosto de lembrar os tempos que eu comentava a Premier League, as inúmeras vezes que eu comentei jogos do Manchester United e tinha o Ferg Time. O Ferg Time era o quê? Ferg do Ferguson. Os gols que aconteciam nos acréscimos. Ou ele mudava alguma coisa, ou botava um jogador na área. Era uma pressão maluca e o United ia lá e pimba, arrancava a vitória no final. Tanto que essa expressão ficou consagrada, o Ferg Time, ou seja, os acréscimos eram Ferg Time, o tempo do Ferguson, o momento do jogo do Alex Ferro. Ele ganhava o jogo ali, na marra, na pancada, na porrada, do jeito que fosse. E times de futebol que disputam campeonatos concorridos, disputados, com pontos corridos, tem que vencer jogos assim. Não foi no Ferg Time, mas foi do jeito que foi possível contra a Vitória. E contra o Inter faltou isso. O Flamengo não conseguiu nenhuma pressão final, sabe? Aquele abafa, aquela coisa que você vai encurrar o adversário. O Inter, naquela altura, já estava colocando o jogador para se defender, fazendo trocas. Pesolano estava fazendo substituições para fechar o time e segurar 1-1, mesmo tendo tido possibilidade de ganhar.
Ele percebeu, agora, a chance que eu tinha de ganhar, eu perdi. Né? Perdi a chance de gol. Agora eu vou ficar no 1-1. Se fechou. O Flamengo não teve força nem para fazer aquela pressão. A pressão do Ferg Time. Então a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais abrangente. A crítica toda é válida, eu concordo com todas elas com relação ao comportamento do time, à qualidade do jogo. Já tem tempo para melhorar, porque já tem um mês que voltaram. Acho que já dá para. Né? Em um mês não dá para melhorar. Teve um jogador como a Arrascaeta que ficou com 16 dias só treinando. Até o primeiro jogo. Ortiz também? Não, Jorginho. Ficaram 16 dias só treinando, gente. Até fazer o primeiro jogo. Então, acho que tem tudo isso aí para ser visto. Né? E eu acho que a grande questão não é a crítica, mas é a tentativa de desqualificação de bons profissionais, como é o caso do técnico, que está sendo aí alvo de uma caça às bruxas maluca, de uma ala insana da torcida, que realmente eu até me cansei já de falar desse pessoal.